Receba agora a palavra de Deus. Hoje eu vou dar uma puladinha, irmãos, a respeito do Davi, que eu ia entrar na parte do perdão, porque eu preciso falar isso aqui com vocês. Isso aqui eu preguei já é a nossa terceira reunião, e isso basicamente nas 3 reuniões. Eu preguei de manhã, às 8, eu preguei às 10, e eu vou pregar isso aqui agora para você, tá? Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 41, acharam? Amém? Diz assim, olha: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne, ela é o que, irmãos? Fraca. Então o Senhor Deus, ele começa dizendo o seguinte: vigiai e depois orai. Primeiro eu olho, eu identifico, depois eu dobro o meu joelho. Eu sempre pego os irmãos aqui na igreja, que eu sempre falo o versículo contrário. Eu digo, olha, orai e vigiai. Não, não é. Primeiro é vigiar e depois é o que, irmãos? Orar. Quando se fala da palavra pecado, na tua cabeça corre um monte de coisas, certo? Mas o que é pecado, irmãos? Bom, pastor, pecado é não estar no plano de Deus, generalizando sim. Pecado é tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, à palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, olha, vai, eu não vou, eu pequei. A palavra de Deus diz, não vai, eu vou, eu pequei. É o contrário, certo? Tudo que é contrário à vontade de Deus é pecado. Mas quando se fala, irmãos, no pecado, vem na cabeça, bom, adultério, prostituição, eu respeito a Deus em segundo plano. Não, eu tenho que respeitar a Deus em primeiro plano. Desonestidade, tudo isso é um erro, certo? Mas o que é que nós somos na nossa vida, irmãos? E é aí que eu entro com você: administradores. Você, na realidade, é um administrador da tua vida, em todas as áreas dela, todas as áreas da sua vida. Você administra. Você administra a sua vida na sua saúde. Você que administra na parte material, nas finanças. Você que administra no casamento, na vida sentimental, familiar, na vida dos filhos. Amém, Jesus? Em todas as áreas da vida. Mas tem pessoas, irmãos, que estão exatamente perdendo o rumo. É nisso aí. Porque eu, sendo um administrador, Deus me coloca como um administrador, e eu não administro bem, eu vou sofrer os danos por ser um mau administrador. Vou te dar um exemplo. Você administra sua vida no que diz respeito à sua saúde. Mas a Bíblia não diz assim que Cristo já carregou as suas dores, as suas enfermidades, e que pelas pisaduras de Jesus você já foi sarado? Não é isso que está na Bíblia, igreja? Sim ou não, irmãos? E por que na tua vida dá o contrário? E por que não está exatamente como diz a palavra de Deus? Ah, pastor, mas o senhor sabe. Pois é, a Bíblia diz, vigiai e depois orai. Por que você está sofrendo esse dano? Olha aqui, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Entrar em tentação é sofrer o dano por uma má administração, irmãos. Pronto, sofri o dano, eu não vigiei. Por que aquele mal veio? Por que aquela doença entrou? Qual foi a porta que eu deixei aberta? O que eu fiz que não deveria ter feito? Ou o que eu não deveria ter feito que eu fiz? Enfim, aonde eu escancarei a porta aí para o maligno entrar? Eu fui um mau administrador. Tem pessoas que administram mal a família. A família, ela está totalmente mal administrada. No que diz respeito ao marido, no que diz respeito ao filho, ao pai, à mãe, aos irmãos, a pessoa não administra.
Depois ela sofre o dano. Poxa Deus, mas o que aconteceu? Não é o que aconteceu. Deus, aonde eu errei? Não, peraí, você sabe onde você errou. Você sabe o que você deixou de fazer. Você sabe que na hora que você teve que ter pulso firme, certo? Você se colocou ali como um lerdo, como um mole na vida. Então você sabe, está administrando mal. Outros administram mal a vida sentimental, né? Ela não quer o que Deus tem para ela. Ela quer o que ela quer. Então que se vire Deus. É isso que eu quero, o Senhor vai ter que me dar e me arrumar. E as coisas de Deus não funcionam dessa maneira. Amém, Jesus? Amém, irmãos? Vigiai e orai. Tá? Dá uma idazinha lá no livro, depois nós vamos voltar aqui, de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículos 4, 5 e 6. Acharam? Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos o que, irmãos? Sóbrios. Então você não é mais, irmãos, tá? Passivo de ser enganado. Quer dizer, hoje você anda na luz. Você tem a bênção de Deus para discernir o que é o certo, o que é o errado da sua vida. Digam graças a Deus. Você não anda mais em trevas. Não é mais uma coisa, bom, eu não sabia. Não, eu sei agora. Eu sei que aqui eu não posso, eu sei que aqui eu posso, eu sei que isso eu não devo, eu sei que isso aqui eu devo fazer. Mas a pessoa não quer administrar a vida conforme a palavra de Deus. Não administra o noivado. Não é um bom administrador no namoro. Não administra as coisas que Deus tem te dado. Certo? Aí eu te pergunto, e essa foi a pergunta que eu fiz em todas as reuniões. Se você não tem administrado bem tua vida financeira, tua saúde, teu lar, tua família, aquilo que Deus te dá, aquilo que diz respeito à tua vida, qual motivo Deus tem para continuar te dando, irmãos? Vou te dar outro exemplo. Vida financeira. Você ganha, trabalha, daquilo que você ganha, você tira a 10ª parte e traz para a casa de Deus. Amém, Jesus? É o dízimo. Bom, você tirou 10ª parte de 100%, te sobrou quanto, igreja? Quanto, irmãos? Então fala bem alto, que o pessoal está lá em casa quer te ouvir. Quanto? 90. Só que esses 90 não é qualquer 90, é 90% abençoado. Eu já ouvi por várias vezes pessoas chegarem para mim e dizem, olha, eu cumpri a minha obrigação aqui, está aqui meu dízimo, está aqui a minha oferta, agora o que sobrou é meu e eu faço o que eu quero. Totalmente enganado você está. A Bíblia tem um versículo que diz, por que você gasta o teu dinheiro com aquilo que não é pão? Diabo, tem gente que a vida financeira, meu irmão, está indo para o ralo. O casamento está escorrendo para o ralo. A vida sentimental está indo para o ralo. Saúde, nem se fala. Ela acha que ela faz o que ela quer. Não, você não faz o que você quer, não. Aquele 90% tem a bênção. E você tem que fazer exatamente, meu irmão, aquilo que Deus deixou para que você fizesse. No que diz respeito à sua casa, sua família, no que diz respeito aos seus familiares, ao seu sustento, e não é apenas aquilo que eu quero, porque pegar algo abençoado e gastar algo abençoado naquilo que é maldição, é problema sério na sua vida. A pessoa não está administrando. Bom, se ela não administra, por que Deus, qual é o motivo que Deus tem
para continuar entregando a ela financeiramente. Eu já te falei aqui em outras pregações que no livro de Malaquias fala a respeito do devorador. E quando fala desse demônio devorador, porque não deu dízimo, porque não deu oferta, tá. Mas tem outras maneiras também do devorador entrar, meu irmão. Tem outras maneiras. Você pode vir à igreja, você pode ser dizimista, você pode ser ofertante, você pode ser tudo, certo? Mas o nome dele é devorador. Ele está aí para devorar, ele tira. E diga-se de passagem que não é só vida financeira não, é em todas as áreas da sua vida. Mas a pessoa não vigia, irmãos. Ela não para observar. E quando ela vê, ela toma atitude de quê? De passividade. Fica passiva. Não, é isso mesmo. Todo mundo sofre, eu vou sofrer. Tal. O vírus está aí, todo mundo tem, eu vou ter. Quando não descobre nada, como é que o povo fala aí, irmãos? Virose. É uma virose, todo mundo está com virose, eu vou ter virose. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O mal vai para a direita e eu vou para a esquerda aqui com Deus. Você tem que aprender a administrar a tua vida, se você quer ser um bom cristão, irmãos. Você tem que aprender a saber usar aquilo que Deus está te dando. Vai lá e casa. Depois é uma brigaiada, ninguém entende ninguém. Peraí, o que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo com a bênção que Deus te deu? Pega o dinheiro que Deus te deu e, sei lá, deixa ele por aí, faz loucuras. O que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? Hein? A Bíblia diz que filhos é herança do Senhor. Você deixa os teus filhos de qualquer maneira. O que você está fazendo com aquilo que Deus te deu, meu irmão? Será que você não sentiu ainda que você é responsável, que você nada mais é do que um administrador da tua vida? Você se lembra da pregação de Davi no começo dela, que eu te falei? Coisas que você tem para fazer, ninguém mais fará por você, é você mesmo. Amém, Jesus? Mas a pessoa fica naquela vida, está 500 anos na igreja, está sempre do mesmo jeito, não muda nada, não cresce, não desenvolve, não faz nada. Qual o motivo que o Espírito de Deus tem? Dá uma idazinha, primeira carta aos Coríntios, volte um pouquinho, capítulo de número 16. De primeira carta aos Coríntios, versículo de número 13. Como é que começa? Vigiai, estai firmes aonde? Na fé, portai-vos varonilmente, e que mais, irmãos? E fortalecei-vos. Deus está falando para quem aqui? É para um bando de perturbado, endemoniado, ou é para o povo dele? O que você acha? Isso inclui a sua vida? Então comece a vigiar a tua vida, meu irmão. Comece a vigiar a tua casa. Comece a vigiar tua família, comece a vigiar teus filhos, teu pai, tua mãe, teus irmãos, comece a vigiar, entendeu? No que diz respeito à tua saúde, à tua vida financeira, à tua vida sentimental, enfim, tudo aquilo que é seu. O Senhor diz, vigiai, observa, porque você está aqui, recebendo a bênção de Deus, mas do outro lado ali, tem um que quer tirar tudo aquilo que Deus te deu, tudo aquilo que o Espírito de Deus te acrescentou. Ele é ladrão, ele não se farta, nunca na vida, irmãos. Amém, Jesus? E o pior disso tudo, está cheio do povo de Deus aí, deixando o diabo pintar e bordar com a vida dele ou dela, irmãos. Bom, eu vou dar um passo na minha vida, pastor. Você perguntou para Deus se esse é o passo certo? Vigiai. Depois de vigiar, o que eu faço, irmãos? Eu oro. Você perguntou para Deus se isso que você vai fazer é o que Ele quer que você faça? Hein? A atitude tomada, você perguntou se você deveria tomar aquela atitude perante o Espírito de Deus? Pastor, mas era uma coisa assim de encher os olhos. Já te falei inúmeras vezes. Se eu tenho isso aqui, é uma grande oportunidade na minha vida.
e alguém chega e me oferece, pastor, não se pode perder a oportunidade. Concordo plenamente com você. Só que antes eu vou falar com Deus. E se isso é uma oportunidade na minha vida, eu vou orar uma vez, 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes se eu não entender a resposta de Deus, e aquilo vai ficar ali me esperando. Se não esperou, é porque não é de Deus. Amém, Jesus? Mas a pessoa vai, depois ela se arrebenta lá na frente, poxa vida, eu não sei porque que não deu certo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O entrar em tentação é sofrer o dano por uma má administração, irmãos. Você pega um empresário aí, qualquer que seja o empresário, se ele na empresa dele começar a ter uma má administração, entendeu? Ele vai à falência, ele abre o bico. Você pega um cidadão que trabalha dentro da casa dele. Eu falei uma vez, irmãos, que eu fui com a Wanda na casa de um pessoal. Eu ia naquela cidade resolver uns problemas, são até meio parentes da Wanda. E eu fui resolver, aí ela quis ir visitar o pessoal, vamos lá, vamos visitar. Chegamos lá na casa do pessoal, pastora, quanto tempo, não sei o que, bababá, e Wanda e tal. Beleza. Eu falei, olha, eu tenho que ver uns negócios. Pastor, então o senhor hoje almoça aqui em casa. Não, mas não precisa se preocupar, fica tranquilo, eu só vim resolver um problema. Não queremos que o senhor almoce a Wanda e tal. Tá bom, vamos almoçar. Fui lá, fiz parte do que eu deveria fazer, voltei para almoçar. Minha irmã fez comida, fez uma panelada de arroz, fez não sei o que, fez sei lá o que, fez um monte de coisa, amém? Sentamos, almoçamos, eu disse, olha, eu tenho que voltar, porque eu preciso dar continuidade para resolver isso. Voltei. A coisa lá atrasou um pouco, e eu cheguei mais de 6 horas lá na casa da pessoa, de volta para pegar a Wanda. Pastor, o senhor fica então aqui, que o senhor vai jantar com a gente. Minha irmã, o marido não, o pastor fica, então vamos jantar. Eu vi um negócio, irmãos, que eu me arrepiei. Eu me arrepio todas as vezes que eu vejo isso, certo? E você não tem que fazer as coisas porque eu falo. Você tem que fazer porque Deus fala ao teu coração. Amém? A irmã pega uma panela de arroz, que tinha sobrado um monte, e me joga tudo dentro do lixo. Eu falei, Deus, eu vou ter que falar alguma coisinha, porque não é justo, entendeu? Eu sei que eles são de Deus, são pessoas de Deus, são fiéis ao Senhor. Não, pastor, mas o senhor tem que entender que a gente gosta de comer uma comida feita na hora. Bom, mas a minha cabeça, ela diz assim, se eu quero comer uma comida feita na hora do almoço, e depois outra feita na hora do jantar, eu faço menos aqui na hora do almoço, como, para não sobrar, amém, Jesus? Depois eu faço outra aqui, certo? Isso eu estou te dando como exemplo, uma má administração. Um homem, irmãos, pode trabalhar lá fora e ganhar dinheiro que nem água, subir dinheiro assim para o alto que nem mina de água. Mas se a mulher dele for uma má administradora dentro de casa, ele abre o bico. Ele não aguenta. E tem pessoas administrando mal. Tem mulheres que administram mal a sua própria casa, dentro da própria casa. E aí, vai sofrer o dano. Mas Deus, por que não vai? Você sabe por que não vai. Você está vendo por que não está indo. Dá uma idazinha em 1 de Pedro, irmãos. 1 de Pedro, capítulo de número 5, versículos 6, 7 e 8. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6, 7 e 8. Diz assim, olha, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Então, primeiro passo. Aonde eu estou sendo um mau administrador? Nessa área. A Bíblia diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Deus, eu errei, eu realmente não administrei aqui, eu estou falhando aqui com o Senhor me perdoe em nome de Jesus. Amém, Jesus?
Aí o próximo versículo diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Talvez você diga para mim o seguinte: pastor, eu não tenho nenhuma má administração. Eu vou te falar que você tem. Versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa, o que, irmãos? O que é ansiedade? O que é ansiedade? Não é mais do que isso. O que é ansiedade? Acabou a reunião, irmãos? Vamos embora? Você não sabe, uma pessoa ansiosa, ela é uma pessoa o quê? Uma pessoa o quê? Tem gente que está rezando, fala alto, irmãos. Hoje é só dia da criança. É uma pessoa o quê, irmãos? Preocupada. Qual área da tua vida você está preocupado? Tem uma partezinha aqui, né, pastor? Mas não é tanta coisa não interessa. Preocupação não tem tamanho, nem peso, nem cor. Preocupação não existe. Preocupaçãozinha, preocupação e preocupação, sei lá, preocupação zona. Eu não sei como é que dá o nome. Mas não tem peso, não tem medida, não tem tamanho, não tem cor, não tem nada. Preocupação é preocupação. Essa área da tua vida que você está um pouquinho ansioso, né? Ainda que você diga pouquinho, né, ansioso, preocupado, está sendo suficiente para te tirar a tua paz, tirar a tua alegria, de alguns tira o sono. É nessa área que você não está sendo um bom administrador daquilo que Deus te deu. Eu não sei se é vida financeira, eu não sei se é casa, se é família, eu não sei se é a sua saúde, eu não sei o que é. Mas essa área é onde você não está administrando, irmãos. É onde você não está se colocando como um bom administrador. É nessa área que você não está vigiando. Amém? Eu já fiz uma pregação aqui, talvez você vai se lembrar dela. Aquela área que mais tem problema na tua vida é a área que você menos tem guardado. Você não tem guardado isso, por isso é que está tendo problema. Então tem, meu irmão. E aí eu te pergunto novamente, se isso está te causando ansiedade, pequena preocupação, que é também uma perturbação, é porque você está sofrendo os danos daquilo que é um mau administrador. Você caiu na tentação. Agora, por que Deus haveria de continuar te dando, irmãos? Você pega aquele dinheiro que Deus te abençoou e faz besteira com ele. Vai chegar uma hora que entra essa pergunta: por que Deus deve continuar te abençoando? Você está dando uma de doido, está jogando para o alto, está fazendo coisa que não deveria. Eu falei hoje de manhã aqui que um sujeito me procurou e disse: pastor, preciso da sua oração. Na verdade foram dois casos diferentes. Preciso da sua oração. Pois não, vamos lá, o que está acontecendo? Pastor, eu estou por aqui. O senhor sabe o que é por aqui? Já passou do limite, do nível, né? Mas por aqui do quê? De dívida. Eu preciso que o senhor ore por mim. Está difícil. Olha, virou uma bola de neve, pastor. Tá bom, vamos orar. Certo? Mas uma coisa que eu disse para ele é o seguinte. Você já ouviu uma propaganda, tinha muito antigamente, hoje não tem mais não. Para parar de fumar, pare de fumar fumando. Já viu isso aí? Como é que alguém para de fumar fumando? Pare de beber bebendo. Pare de prostituir prostituindo. Como é que é isso aí, irmãos? Eu não entendo. Né? Eu falei, como é que alguém pode mudar a vida gastando? Como é que pode isso aí? Quer dizer, se eu estou por aqui de dívida, eu tenho que parar de fazer o que, irmãos? Dívida. Senão eu não vou conseguir pagar aquilo que eu estou devendo.
Mas a pessoa está lotada de dívida aqui, ela vem aqui, faz mais uma, e vem de cá e faz mais outra, e de lá faz mais outra. Não vai conseguir. Não vigiou, foi mau administrador e está sendo mal com o dinheiro que Deus tem lhe dado. E é irmão da nossa igreja. O outro casal foi um casal, me procura. Pastor, precisamos falar com o senhor. Namorados. Tá bom, entra aqui. Conversando. Pastor, olha, o senhor precisa resolver o problema. Quando entra assim, irmãos, chega até a doer o estômago. Eu já sei qual vai ser o desfecho da coisa. Qual é o problema, irmãos? Então, pastor, nós caímos. Mas por que caiu? Hein? Ah, o senhor sabe que, né, as tentações. Mas vem cá, a Bíblia não diz que o espírito está preparado? A carne é fraca, mas o espírito não está preparado? Por que não vigiaram? Não, pastor, nós pensávamos que... Meu irmão, minha irmã, pelo amor de Jesus Cristo. Como é que um homem, eu digo homem, sentido lato da palavra. Como é que um homem chega perto de uma mulher e não tem nada? Tem reação nenhuma. Como é que uma mulher chega perto de um homem e não tem nada? Não tem reação nenhuma. Não precisa nem chegar perto, irmão. Às vezes só de sentir o cheiro, o perfume já pronto. Tem uns aí que estão abrasados na vida, está incendiado. Como é que pode um negócio desse? Não vigiou, meu irmão. Pastor, e agora? E agora você pergunta para mim? Você vai perguntar isso para mim? Agora eu tenho culpa nisso? Eu que tenho que resolver? Eu falei para eles, eu falei, quem é que fez a besteira? Nós. Quem é que se deitou com ela? Eu. Irmã, quem é que deitou com ele? Eu. Então o problema é de vocês, quem vai ter que resolver é vocês. E a maneira certa de resolver, sabe qual que é? Chegar lá para o pai, para a mãe, você, meu irmão, chegar para o pai e a mãe dela e falar, olha, desonrei tua casa, desonrei a tua família, desonrei o teu nome. Pastor do céu, mas o que vai acontecer? Você pede pela misericórdia de Deus, mas o certo é isso, e case com ela. E case com ela. Amém, Jesus? Mas não vigiaram. Ninguém precisa chegar nisso, meu irmão. Ninguém precisa chegar a um ponto desse. A pessoa vai, ela está sofrendo dano, ela está passando necessidade, ela está com a casa, com a família em bagunça, a coisa está revirada na vida dela, ela está tendo ansiedade, preocupações, perturbada por um simples fato. Não vigia, não ora, está sendo um péssimo administrador com a sua própria vida. E meu irmão, a sua vida não é sua, ela é de Deus. O seu trabalho, você está achando que o trabalho seu, a sua empresa, microempresa, sei lá com que você trabalha, aquilo ali é seu? Não é não, meu irmão, aquilo ali é de Deus. Você vai administrar mal, você vai sofrer os danos. Não vai dar certo, não vai para frente, é mandado embora, não tem condições, administra mal o dinheiro, começa a ter perdas, tem falhas, não consegue pagar o que deve, fica enrolado na vida, não administra bem o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. O diabo vem, quer colocar doença, quer colocar mal, quer colocar pecado, simplesmente porque a pessoa não tem um tempinho para Deus. Então, meu irmão, passe a ser um administrador para o Senhor. Amém, Jesus? Aprenda que a tua vida não é para viver a tua vida, o que você acha que tem que ser. Você tem que aprender, a partir do momento que você coloca a tua vida nas mãos de Deus, Deus, o Senhor vai conduzir. Aquela vida que eu queria viver, mas pastor do céu, tinha tanta coisa boa, tinha tanto pensamento, tinha tantos sonhos maravilhosos. No livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, diz que o Senhor é muito mais poderoso para lhe dar além daquilo que você pede ou pensa. Aquilo que você acha que era tudo, Ele está olhando para você e está dizendo, olha, eu tenho 1000 vezes mais para a sua vida. Mas você não tem administrado de uma maneira certa, irmãos. Ele quer abençoar a sua família.
Ele quer que a sua casa e a sua família sejam verdadeiras bênçãos. Ah, mas esse negócio de casamento, de família, meu irmão, família é extremamente ótimo. Se não fosse, Jesus não teria vivido em meio a uma família. Amém? Já começa o grande exemplo do nosso Senhor. Digam graças a Deus. Então, se Ele deixou esse exemplo, é para esse exemplo ser seguido, porque não tem problema, você não vai ter problemas. É casamento, é vida sentimental, é saúde, é vida financeira, enfim, Deus, eu não sei como é que eu administro a minha vida, me ajuda. Capacidade vem do Senhor, meu irmão. A capacidade, ela vem do Senhor. Volta lá aonde nós começamos. Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 41. O que é que está escrito, igreja? Vigiai. E então eu tenho que ter isso na minha consciência. Diga graças a Deus. Amém, Jesus? Veio o mal, vem a perturbação, eu oro e depois eu dei a deixa várias vezes, hein? Ainda falei que eu consigo pegar alguns com isso. Vigio primeiro, depois eu oro. Para que eu devo vigiar e orar, irmãos? A resposta está aqui. Para quê? Para não, o quê? Cair em tentação. Cair em tentação é sofrer os danos de perda por ter sido um mau administrador, irmãos. Amém, Jesus? Não administrei certo, eu vou sofrer os danos. Vai ter perdas aí, vai ter problemas aí. Então ele disse, olha, vigie, ore, busque, coloque a tua vida nas minhas mãos, coloque a tua casa, coloque a tua família e busque. Aí você não vai ter nenhum dano, nenhuma perda, meu. Mas caso contrário, é o que tem acontecido com a maioria por aí. Então, a partir de hoje, comece a observar mais a sua vida, comece a observar mais a sua família, no que diz respeito à sua saúde. Não se esqueça que o teu corpo aí é uma cascazinha material para se relacionar no mundo material que você vive, mas a Bíblia diz que ele é o templo do Espírito Santo, e tem gente fazendo besteira com o templo de Deus. Eu já contei esse caso, teve um tempo atrás. Algumas coisas você não sabe, né? Mas por quê, pastor? Porque eu quero falar para você aquilo que eu vou te ajudar. Se isso eu posso te ajudar, mesmo acontecendo uma derrota, eu vou te falar para que você não caia no mesmo problema que eu caí. Eu teve um dia que eu estou te sendo sincero. Eu cheguei para Deus, a partir de um momento, e eu disse para Deus o seguinte: Deus, tem alguma coisa na minha vida que eu ainda não pedi perdão para o Senhor? Tem algo dentro de mim que eu tenho que me confessar, que eu tenho que falar? Se eu não me lembro, Deus, até por aquilo que está diante do Senhor, o Senhor me perdoe, porque aquele dia eu achei que eu iria para a eternidade, meu irmão. Minha pressão foi a 22/16. Fui no médico, o médico me deu remédio na hora lá, irmãos. Tive que ser medicado na hora, entendeu? Para não ter o problema. E comprimidinho daqui, sei lá o que, injeção. Bom, cheguei a um estado que eu fiquei quase um mês tomando um comprimidinho, depois do almoço, depois do jantar. Eu capotava literalmente, eu apagava, meu irmão. O médico depois falando comigo disse: pastor, eu tive que fazer isso com o Senhor, porque ou eu fazia isso, ou o Senhor ia ter um dano muito maior na tua vida, entendeu? E eu falei para ele: poderia ser um dano de morte, né, doutor? Ele disse: poderia ser de morte, poderia ser de invalidez. Coisa séria, meu irmão, é coisa muito séria. E aí um dia eu sentado lá com a Wanda, tomando um café, a Wanda me fez enxergar que aquelas atitudes minhas estavam erradas, né? Dormia 4 horas por noite,
ia dormir meia-noite, 1h da manhã, 2 horas, 3 horas estava acordado, depois dormia até as 4, levantava. Olha, pastor, o senhor tem que dar tudo do Senhor. Tenho. Eu para Jesus eu dou o meu espírito, minha alma e meu corpo, e se precisar a minha vida. Você pode acreditar no que eu estou te falando, mas pode acreditar mesmo, meu irmão, tá? Só que Deus não precisa de um Ayrton inválido, Deus não precisa de um Ayrton repuxando para um lado, Deus não precisa de um Ayrton andando de cadeira de roda ou de muleta, meu irmão. Amém, Jesus? Deus precisa de um Ayrton são, tá? Por quê? Porque tem muita gente ainda que precisa de ouvir aquilo que eu tenho para falar para elas. Amém, Jesus? Você sabe por que eu sofri isso aí, irmãos? Porque eu fui um mau administrador com a minha própria vida. Aquele dia que a minha mulher falou comigo em lágrimas, a Wanda falou comigo em lágrimas, aquilo mexeu muito comigo, irmãos. Mas demais, mas fez um rebuliço lá para dentro que você não faz ideia. Porque a Wanda chegou para mim e disse assim, olha, Ayrton, ela chorando na mesa, na hora do café. Eu falei, Wanda, chorando por quê? O que houve? Ela, não, por nada. O que você tem para fazer? Não tem para fazer nada. Vamos chorar? Vamos começar a chorar? É assim? Ué, que coisa de doido. Ninguém não chora por nada, não existe isso. O choro ele tem que ter um motivo, ou é tristeza ou é alegria, um dos dois vai chorar. Ela falou, olha, o negócio é o seguinte, vou te falar e você me ouve. Você não ama Deus, você não ama teu ministério, você não ama a igreja, você não ama a mim, a Miriam, o Gabriel, você não ama o povo que Deus te deu. Na verdade, você não ama nem a Deus. Falei, Wanda, você ficou doida? Ela falou, se você amasse, você estaria se cuidando. Deus não quer isso de você. Foi aonde fez o rebuliço lá dentro de mim. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça uma semana, irmãos. Até que eu parei, eu falei, quer saber de uma coisa? Hoje está assim, se o rio vai para baixo, eu estou indo junto com ele. Se o rio que está indo para baixo resolve parar e voltar, eu volto junto com ele. Se esse mesmo rio que voltou resolver ir para a direita, eu vou. Se ele resolver ir para a esquerda, eu vou. E se ele parar, eu fico parado ali também, irmãos. Certo? Não resolve você fazer aquilo que você não foi determinado para fazer. Amém, Jesus? Aquilo que Deus quer, Ele te pede, mas tudo com moderação, para que você possa administrar bem. E aquilo que a minha mulher falou para mim foi uma verdadeira verdade, pronto. Porque se eu amasse a Deus, eu não estaria fazendo as besteiras. Bom, mas eu acho que tem que ser. Mas peraí, eu estou aqui para ser servido por Deus ou eu estou aqui para servir a Deus? Servir a Deus. Então não é o que eu acho, é o que o Espírito de Deus ele acha, é o que ele determina, é o que ele fala. No demais, que Deus fale ao teu coração, irmãos. Eu tenho a certeza que Deus tem muito ainda para falar contigo. Curve a sua cabeça e feche seus olhos. Pai, em o nome do Senhor Jesus, que estas palavras estejam agora nestes corações, na vida deste homem, na vida desta mulher, na vida, meu Deus, deste casal, desta família, dessas pessoas que aqui estão, e dessas que estão me assistindo em qualquer parte desse território ou até fora dele. Meu Deus, mostre para esta pessoa que nessa área de dificuldade que ela está enfrentando, nessa área de ansiedade, essa ansiedade que ela sente, essa leve preocupação, Senhor, isso é pernicioso, isso é maligno. Se está nesta vida, Jesus, é porque em alguma área, naquilo ao qual ela está sendo afetada, ela deixou de ser um bom ou uma boa administradora para o Senhor. Mas, meu Deus, não existe nada que o Senhor não venha reverter. Não tem problema que o Senhor não consiga mudar. Não tem caso que não tenha solução para o teu Espírito Santo. Então, Espírito de Deus, venha dar a esta pessoa a capacidade de administrar bem a própria vida dela, a saúde, o casamento, a vida sentimental, o trabalho,
meu Deus, a fonte de renda, enfim, Jesus, os filhos, o marido, a esposa, o pai, a mãe, os irmãos, no que diz respeito aos seus entes queridos, que ela seja uma exímia, Senhor, administradora, para que ela não venha sofrer os danos da perda, Jesus, para que ela não venha enfrentar as atitudes do inferno, que a tua palavra diz que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, tentando a quem possa tragar, e ele só traga, meu Deus, ele só entra para destruir, quando nós, em alguma área, administramos mal a nossa vida, aquilo que o Senhor nos deu. Ô Jesus, que o Senhor nunca encontre motivos para deixar de nos abençoar, Senhor, que nunca tenha motivos, ó Deus, para ficarmos fora das bênçãos do Senhor. Pai, eu coloco este povo em tuas mãos, e na certeza desta bênção, eu te agradeço, para a glória do teu santo nome, que assim seja. Amém? E amém, Jesus. E todos digam graças a Deus, e vamos aplaudir ao Senhor, mas bem forte, meu irmão, em o nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Esse é o recado de Deus para você. Coloque a palavra de Deus em prática. Espera aí, meu Deus, eu estou sendo mau administrador aqui? Estou. Por que eu estou? Está me causando preocupação, está me causando essa ansiedade, essa coisa, essa perturbação. Se isso está aqui, é porque é maligno. Eu abri uma porta, eu vou fechar essa porta em nome de Jesus. Amém? Cuide bem, irmãos, daquilo que Deus tem te dado, tudo que diz respeito à sua vida, porque senão sempre vai ficar aquela pergunta: você não cuida bem, qual é o motivo que Deus tem para continuar te acrescentando? Você não está sendo um bom administrador, então comece a ser, em o nome de Jesus. Amém? Digam graças a Deus. Minha vida era uma vida assim, só de tristeza, né? Porque eu bebia muito, né? Antes eu era sozinha, era eu e meu filho. Daí eu sempre bebendo, indo pra festa, né? Daí lá eu encontrei uma pessoa também, ele bebia. Então eu vivia em casa e aí eu bebia e tinha um companheiro que bebia. Sempre foi muito sofrimento. Eu fui criado vendo cenas que eu acho que nenhum filho gostaria de ver sua mãe passando. Por muitas vezes eu vi ela se alcoolizar, ficar alcoólatra dentro de casa. Aí a gente brigava, aí eu queria separar, que a casa era minha, né? Eu queria separar, e ele falava: não vou embora, eu não me separo de você enquanto eu não te matar. Era aquele tormento, e eu sofria muito, chorava, e não tinha... Assim, tinha dia que não tinha nem o que comer, porque tudo que eu ganhava, né, eu gastava com bebida. Tomava o que eu achava, pinga, o dia que não tinha, eu tomava álcool. Aos olhos de muitas pessoas, ela não teria condições de ter um filho para cuidar. Tinha vontade de largar e não conseguia. Tinha uma irmã minha que morava perto, ela falava: a gente vai tomar seu filho, né, porque nessas condições não tem condições de viver. E eu falava: Jesus, nesse tempo eu não conhecia Jesus, mas eu sabia que tinha um Deus, né? Eu falava: Deus, eu preciso largar. Sabia que um dia ela ia poder mudar aquela história dela. Tinha uma sobrinha minha que já era da Igreja da Graça, aí ela pregava assim: vamos lá, tia, né? Eu falava: mas como que eu vou? Eu não achava que eu era digna, assim, de um dia chegar na igreja, assim, né? Eu tinha vergonha daquela vida que eu levava. Eu me sentia muito triste, né, por ver meus amiguinhos, colegas tirarem sarro da gente, né? Eu tava assim em casa, muito triste, deitei no sofá, né? Aí eu liguei a televisão, vi o RS era pregando na televisão. Aí naquele dia eu falei: mas eu não tinha nada em casa. Aí eu falei: não tinha cartão para ligar, e eu senti aquele desejo, né? Quando ele falou que dos associados, pregou que muita gente mudou aí a vida das pessoas, né, através da oração, eu senti vontade. Eu fui pro serviço trabalhar. Cheguei no serviço, falei: hoje eu vou me matar, né, porque eu não aguentava, eu senti uma dor de cabeça muito forte. Falei: aí eu vou sair na rua, vou pular na frente do primeiro carro que aparecer, porque isso não é vida pra mim. Eu vim assim, sabe, toda hora eu queria entrar na frente do carro, mas eu não conseguia, porque parece que uma coisa mais forte me puxava. Aí eu cheguei e parei na frente da igreja. Aí saiu um obreiro e perguntou pra mim: eu chegar mesmo, eu falei assim: aí eu posso entrar aí? Eu me sentia assim como se eu não fosse nada. Aí ele falou: o que é o problema da senhora? Eu tava chorando muito. Aí eu falei: eu não tenho como explicar.
Aí ele falou, não, mas não é para mim que a senhora tem que falar, fala para Jesus que a senhora está sentindo. Naquele dia eu comecei a contar minha vida para Jesus. Eu vi que ela estava diferente daquele dia. Ela chegou mais alegre. Tinha sinal de quem tinha chorado, mas ela se apresentava mais alegre. Cheguei em casa e peguei o cartão, fui lá no orelhão. Tinha só um pouquinho de unidade, né? Mas eu vim tão feliz assim que eu cheguei e fui correndo. Cheguei lá, e eu consegui ligar no escritório e falei com a moça, né? E naquele dia eu passei a ser associada. Nunca mais eu senti dor de cabeça, né? Eu comecei a ajudar e ajudo, tem muitos anos que eu ajudo, né? Por causa disso, que eu falo, muita gente está dentro de casa, ninguém sabe o que está acontecendo. E através da televisão, do Show da Fé, a gente consegue. Eu não consigo chegar em casa e não ligar a televisão para escutar o Show da Fé. Infelizmente, ao meio do caminho disso, eu acabei me desviando. Aí veio esse problema do meu filho, que ele bebia, eu senti no coração, falei, eu vou associar ele. E graças a Deus, através do associado, hoje nós estamos felizes, hoje meu filho é uma bênção, ele não bebe, mas se não fosse através do missionário, RSA pregando no Show da Fé, acho que eu não estava mais viva, não existia, nem eu, nem meu filho. Não tenho palavras, só agradecer por outra pessoa já ter patrocinado para conseguir a televisão chegar na minha casa e mudar minha vida. Hoje a minha vida é transformada. Não tem comparação com a velha criatura que nós vivíamos. É muito importante a gente ser fiel a Deus, porque depois que a gente passa a ser fiel, a vida da gente muda, né? É meu amigo, né? É muito bom. Minha vida hoje é uma maravilha, graças a Deus.